Eis que está posto o machado sobre a raiz de toda árvore. Toda árvore que não produz frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Determinado dia, Jesus, na sua peregrinação pela terra, ele caminhando, ele vê uma figueira. Ele vai então até aquela figueira, procurando encontrar nela algum fruto, pois ele estava com fome. Mas para surpresa de Jesus, quando ele chega naquela figueira, ele não encontra nela nenhum fruto. Então Jesus, diante dos seus discípulos, ele disse para aquela figueira que ela não iria produzir mais nenhum fruto. Jesus disse dessa forma: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E imediatamente naquele momento, aquela figueira ela secou. E assim é a nossa vida, assim é o nosso ministério, porque nós temos que produzir frutos a tempo e a fora de tempo, e aí nós vamos entender que aquele ainda não era o tempo dos frutos. E Jesus procurava naquela figueira um fruto temporão. Por isso há tempo de pregar a palavra do Senhor, ainda há um tempo de nós fazermos a obra de Deus, porque o nosso tempo é agora, o momento é esse, o momento em que nós temos essa oportunidade de fazer a vontade do Senhor. E aqui nessa planta, há bastante tempo eu venho esperando que ela produza esses frutos. Ainda me lembro que quando eu plantei, eu esperei ela por um bom tempo, até que ela crescesse e começasse a se multiplicar. Aí ela floresceu, ela produziu muitos frutos, mas num determinado dia ela deu cupim no seu caule, e eu, querendo acabar com o cupim, eu joguei óleo queimado e, por sua vez, ela começou a secar, sobrando apenas 2 ramos. E aí eu entendo que esses 2 ramos dela, eles cresceram, e eles estavam bem aqui na parte de baixo, eram igual esse, e do outro lado era igual esse. Mas aí eles cresceram, olha só para vocês verem, ó. Eles se fortaleceram, eles cresceram, e passado muito tempo eles começaram novamente a produzir, e produziu em grande escala. Isso é a prova de que, ainda que a gente pareça que já não vai mais dar certo, ainda que pareça que nada vai produzir, o Senhor faz uma grande obra, e é isso que acontece. Veja bem, eu não dava mais nada por essa planta. Ela estava ali quase morta, e eu vi aquela planta como morta, que ela não mais poderia fazer nada, que ela não poderia mais crescer e muito menos dar frutos. E assim é todo crente, assim é todo servo do Senhor. Às vezes ninguém dá mais nada por você, às vezes você está lá embaixo parecendo estar morto. Às vezes ninguém consegue mais ver em você algum fruto, mas aí o tempo passa e o Senhor te levanta novamente. Aí o Senhor faz com que você cresça, que você floresça e que você frutifique. Me lembro de uma outra passagem no livro de Lucas, capítulo 13, onde fala de uma figueira que ela estava plantada no meio de uma vinha. Ali alguém plantou aquela figueira no meio daquela vinha, e eu entendo que a terra era boa, a terra estava preparada, e ela estava ali, irmãos, porque alguém confiou naquela figueira, alguém creu que aquela figueira iria produzir alguma coisa. E a Bíblia diz que o dono da vinha, ele vem uma vez e não encontra frutos nela. Ele vem outra vez, se não encontra nela também algum fruto, e pela terceira vez, o terceiro ano, ele vem procurar nela fruto. E ele não encontra fruto naquela figueira. E aí ele vai dizer pro
viticultor, porque essa planta ainda ocupa inutilmente a terra. Já que ela não produz, esse é o terceiro ano e eu venho buscar nela fruto e não encontro. Então corta ela, porque ela está ocupando lugar inutilmente na terra. Ela está ocupando lugar que poderia ter uma outra planta aí produzindo e dando algum fruto. Mas aí este viticultor, alguém que plantou aquela vinha, alguém que plantou aquela figueira naquele lugar, alguém que conhecia a planta, alguém que amava aquilo que ele havia plantado, ele vai interceder pela planta diante do dono da vinha. E ele vai dizer: não, dá mais uma chance para ela, somente mais esse ano, espere que eu escave ao redor dela e ali eu coloque adubo, eu coloque esterco, e se nesse ano ela não produzir nada, aí a gente corta. Aleluia. E assim, irmãos, somos todos nós, porque uma vez que conhecemos a palavra, uma vez que nós fomos chamados, e há bastante tempo estamos na obra e a gente não conseguiu produzir nada ainda, talvez Deus já quis passar o rodo a gente muitas vezes, nos cortar do mundo dos viventes, mas aí eu entendo, irmãos, que o Senhor está intercedendo por nós. Aí Jesus está lá dizendo: não, dá mais uma chance para ele, dá mais uma chance para ela, espera mais um pouco, porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos ama, irmãos, e esse é o grande motivo da gente ainda estar aqui. Esse é o grande motivo, porque ainda o Senhor espera ver a gente como esta árvore. Olha só para você ver o tanto de frutos que ela já produziu. Porque o Senhor espera que a gente produza algo. O Senhor espera ver os nossos frutos, porque o Senhor nos plantou ali. Não foi à toa, irmãos, nós fomos plantados numa terra boa. E veja bem que este também é um fruto temporão. Aleluia. Olha só o tamanho dessa fruta. E ela está no seu tempo, não. Mas ela está produzindo a fora de tempo, assim. Creio eu que a nossa vida também deve ser desta maneira. Temos que produzir, irmãos, a tempo e fora de tempo, pregar a palavra do Senhor, lançar a semente, porque um dia fora de tempo alguém lançou para nós a semente da salvação, lançou para nós a palavra da vida. E aí Jesus, ele nos abraçou, aí Jesus, ele nos salvou, ele nos livrou, irmão, da escravidão do pecado. O Senhor Jesus, ele fez algo maravilhoso na nossa vida. Um dia alguém pegou a semente e lançou sobre a nossa vida. E falou que Jesus cura, que Jesus salva e que Jesus liberta. E aquela palavra, ela produziu, irmãos. Por algum tempo ela ficou na terra germinando, até ela nascer, até que a semente morreu e ela germinou e ela cresceu e ela deu seus ramos e as suas folhagens e o fruto foi produzido. Você está aí, você conheceu a palavra, você foi ensinado, você foi doutrinado, você aprendeu do Senhor. E a oportunidade nós temos também hoje de sermos como esta planta, de produzir os nossos frutos. Está aqui, irmãos, a prova grandiosa da obra do Senhor. Esta planta, para mim, já estava liquidada. E se ela morresse, simplesmente ela seria queimada, ela seria cortada. O seu tronco seria lançado no fogo. E assim é todo aquele crente preguiçoso, todo aquele que o Senhor entregou uma missão, o Senhor entregou uma obra para fazer, ele não conseguiu executar porque teve preguiça. Porque há tantas almas aí fora precisando da palavra. Há tantas almas precisando ouvir que Jesus cura, que Jesus salva e que Jesus liberta. E eu me lembro que aqui eu tinha um pé de goiaba. E ele foi cortado. E veja bem que ele foi cortado aqui e não tinha mais nada. Mas aí eu me lembro da palavra lá em Jó,
aonde diz que a árvore cortada ao cheiro das águas, ela brotaria. Está aí, irmãos, provando que é verdade a palavra de Deus, que ela é verdadeira. Veja bem que ela brotou e ela está com seus galhos todos verdinhos novamente, embora o seu tronco foi cortado, mas ainda ela tinha raiz, ainda ela estava enraizada e a raiz não morreu. Ainda há esperança. Ainda há esperança, enquanto ainda tem raiz, há esperança, porque as águas da vida estão ali por baixo da terra. E a planta ela continua a puxar daquela água, porque a sua semente, a sua raiz ainda está viva. E o Senhor, Ele nos colocou uma grande missão em nossos ombros, porque fomos salvos por Ele. Fomos libertos por Ele, o sacrifício da cruz, lá quando Jesus ele morre, Jesus via cada um de nós e Jesus entregava para nós naquele dia uma grande obra. Então, irmãos, que esta palavra sirva de reflexão para este dia, para que nós possamos entender a grandeza de Deus em nossas vidas e a obra que o Senhor colocou para nós fazer. Façamos com amor, façamos com virtude, com grande alegria, porque ainda que o choro chegue, irmãos, em nossa vida, sabemos que a alegria vem pela manhã, porque o Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza.